Então, toda vez que você sai do seu plano e dá certo, tu está sendo ensinado errado. Sucesso é você poder colocar a cabeça no travesseiro de noite, tendo a nítida e absoluta certeza de que você fez o seu melhor. Quando a gente pensa em investir também, a gente tem que pensar em tudo isso, né? A gente tem que pensar num sonho grande, a gente tem que pensar realmente em trabalhar sempre com verdade, sempre com a mente aberta. Cara, questão de 5 minutos eu saio de um estado completamente zen, pacífico, lendo o jornal, tomando um café, para estar com o dedo na horta do paciente. Bom, galera, normalmente antes de começar o dia também eu dar uma passada aqui no escritório do Bizzy, tá? Por quê? Porque basicamente o Bizzy tem olhos... E aí, Bizzy, beleza, cara? E aí? O Bizzy tem olhos em tudo que se passa dentro do mercado. Olha o que é essa plataforma dele, cara. Essa plataforma dele é um espetáculo. Às 10 horas, com o mercado à vista abrindo, e a gente tem uma característica de operar muito ações, né? Que é bem mais fácil do que futuros. Daí, o futuro deu compra ali, falar nisso. O futuro deu compra. Questionável. Mas abriu abaixo da mínima de ontem, tá subindo, cara. Então, ali das 10 da manhã até meio-dia é bem intenso, operações de day trade. E na parte da tarde que é mais tranquilo, daí entra o famoso educacional do Storno lá no Café Tricoiações. Mas o Storno também aparece outros dias aqui de manhã, falando mais especificamente sobre o mercado americano, sobre criptomoedas, com uma pegada também mais educacional. E é isso que a gente faz o dia inteiro, né? Engraçado que o Bizzy tem o mesmo hábito que eu, né? Vai escrevendo tudo aqui, ó. Claro. Eu tava comentando contigo que escrever, os neurocientistas lá no Japão, cara, eles descobriram o seguinte, que um dos motivos pelos quais os japoneses têm menos Alzheimer é de que eles escrevem à mão. Eles têm o hábito de escrever à mão pelo menos 10 a 15 minutos por dia. E eu tava pensando assim, quando é que foi a última vez que a gente escreveu algo realmente à mão? A gente anota alguma coisa, é um ticker e outro, né? E a letra faz um cálculo. Né? Mas o fato é que escrever à mão tem um efeito de beneficiar a plasticidade cerebral e manter o cérebro do cara mais ativo por mais tempo. Vou começar a fazer isso mais vezes, é algo que estou pensando em fazer. Mas eu acho que a atividade que a gente desenvolve de ficar fazendo leitura de gráfico, estudando, manter o cérebro ativo. Eu acho que isso é suficiente para manter o nosso cérebro ativo, até porque a gente vai continuar fazendo isso aí, né, na velhice também. Esse é o lado positivo, né? Mesmo barrigudo. Mas vai te unir. A gente consegue operar. Pelo menos eu ainda tenho cabelo. Ainda, né? Tá caindo. Ainda, por enquanto. Não, mas assim, isso é uma coisa importante, assim, né? E talvez seja uma das vantagens de operar no mercado, né? Tu não tem um span de vida curto, né? O cara que está operando no mercado, ele pode ficar operando, vamos lá, 60, 70, 75. Bom, a gente viu o próprio Warren Buffett lá com 90 e tantos anos ainda no mercado. E isso mantém o cérebro do cara funcionando, o que é algo bastante positivo, sem dúvida, e algo muito favorável, né? Então tem um tempo de vida muito bom essa profissão, né? E não morre de tédio. Não morre de tédio. Não, tédio não tem. O que tu achou da queda da prata semana passada, cara? Que foi 30% num dia, cara. Brutal, cara. Assim, impressiona, mas também impressiona o movimento anterior, parabólico. Sim. E a gente sabe que quando algum ativo que está no hype, muito especulativo, que se tornou muito especulativo, faz um movimento parabólico, aquele que está quase na vertical, se continuar ele vai até para a esquerda, né, vai para trás. Sim. Quando tem uma correção, assim, geralmente a gente vai ter um dia de pelo menos 20%. É aguda. Então aconteceu. Né? E cara, eu estava na expectativa, só que eu não me liguei, e daí é um erro meu, eu não me liguei que a gente já tem futuro de ouro na B3 com alguma liquidez. Sim. Depois aconteceu a queda, eu disse, meu Deus, eu podia ter operado. Pois é. E até fui olhar a liquidez, né? Porque no comecinho começou meio devagar. Sim, mas deu uma melhorada. Mas já estava com 6 mil negócios, já dava para fazer alguma coisa. Dava. A gente não tem futuro de prata, mas de ouro tem. Não tem futuro de prata. De ouro tem. E dá para operar assim. Assim mas como, por exemplo, operar mas o Bitcoin que eu falei que ia cair, esse tá futuro, caindo, futuro a gente operou bem. Olha o gap de baixo aqui, o Bitcoin veio ali. Tá abrindo com
BitG26 está abrindo com 7,18% de queda. Não, e o bom é o seguinte, Bizi, porque agora o futuro do Bit está com uma margem bem menor do que estava antes. A margem antes era impossível de ficar para swing trade. Agora ficou uma margem bem mais confortável, dá até para tocar para swing trade. Mas ainda tá meio pesadinho. Não, ainda é pesado, sim. Mas é bem melhor do que estava antes. Bom, beleza. Então assim, pessoal, terça-feira de tarde, eu vim aqui de aeroporto de Florianópolis, de maneira que eu consiga ir para Balneário Camboriú. A gente tem lá na Balneário Camboriú a nossa filial da Liberta. E daí eu tenho uma agenda assim marcada ali com o pessoal para conversar com eles, para a gente poder passar a mesma perspectiva que a gente passou ontem de manhã para o pessoal de Porto Alegre. A gente muitas vezes volta aqui para Balneário Camboriú para conversar com eles e passar toda a perspectiva do cenário macroeconômico e até mesmo de gráficos para eles que ficam aqui em Balneário Camboriú. Então agora nós vamos pegar um carro e vamos para Balneário. Como eu estava mencionando antes, tá, o meu pai ele era da Varig. Ele começou como mecânico de avião na Varig. Primeiro ele é mecânico de ônibus, né? Depois ele entrou na Varig como mecânico de avião, consertando Eletra, consertando DC-9. Depois ele começou a consertar os Constellation que a Varig tinha na época, aliás, lindíssimo avião. Tá? E aí ele conseguiu fazer uma prova e passar para mecânico de voo. E começou a fazer voos internos nacionais e depois voos internacional. E o sonho do pai sempre era ter um filho comandante, quatro faixas, né? Comandante de avião, era o sonho dele. E na época, realmente, a aviação era uma ótima profissão, pagava extremamente bem, tu tinha uma qualidade de vida muito boa e uma remuneração bastante adequada, o que infelizmente hoje já não é mais essa realidade quem está na área da aviação aqui no Brasil, pelo menos até mesmo no mundo. E aí ele me ofereceu, filho, tu quer fazer piloto privado e piloto comercial? E aí eu comecei a fazer o curso de piloto privado, era um curso caríssimo, muito caro. Tá, ainda bem, o pai pagou com dificuldade, obviamente. No Aeroclube do Rio Grande do Sul. Eu me lembro que eu tinha 16 anos, cara. Engraçado, o cara era autorizado a pilotar um avião, mas não podia pilotar um carro. Coisas surreais, né? Então com 16 anos eu comecei a fazer o curso de piloto privado e depois eu fiz o curso de piloto comercial com 17 anos. E foi com 17 anos que o meu irmão me convidou para assistir a primeira cirurgia. E aí quando eu entrei na sala de cirurgia, eu me apaixonei tanto da cirurgia quanto eu era apaixonado por aviação. E, cara, na minha opinião, esses são 3 vícios que a pessoa pode ter na vida, que são vícios que, uma vez que pega o cara, é difícil de parar, né? É o vício da aviação, quando tu começa a gostar de aviões, quando tu começa a olhar, estudar e começar a pilotar, é muito bom. O vício de operar, no caso, pacientes, quando tu entra numa sala de cirurgia e tu vê aquilo e tu... É muito bom. É uma sensação muito boa de poder estar fazendo uma coisa importante por outras pessoas. E, obviamente, depois, quando começa a operar o mercado, é outra sensação inebriante e muito interessante de fazer as coisas. Mas a pergunta que tu fez, que é legal, o que a aviação me trouxe para o mercado? Me trouxe uma série de coisas. Uma vez eu assisti uma palestra do Steve Jobs, e que ele dizia assim, cara, uma vez na faculdade eu deixei de fazer umas cadeiras que eram completamente fora da cadeira de computação que eu estava estudando. Eu fiz então cadeiras de caligrafia, eu fiz cadeiras de arquitetura e coisas estéticas. E essas coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, eu conectei tudo isso muitos e muitos anos depois no iPhone da Apple, através de das serigrafias de todas as fontes diferentes que a gente foi criando nos celulares, e isso foi uma grande revolução na época para o celular. E quando ele colocou esse discurso, eu acabei realmente percebendo que dentro da minha vida, tudo que eu fui aprendendo, eu consigo trazer para o mercado. Então tudo que vocês puderem aprender na vida de vocês, entendam, mais cedo ou mais tarde vai acabar ajudando. Da aviação eu consegui trazer coisas muito importantes para o mercado. Acho que uma das coisas mais claras na aviação é a seguinte: você não vai simplesmente chegar no avião, sentar no cockpit, ligar os motores e falar, ok, para onde é que eu vou agora?
Não, tu não faz isso de maneira alguma, porque sabe que se fizer isso, tu morre. Então o que tu faz? Antes de decolar o teu avião, tu faz sempre um plano de voo. E dentro desse plano de voo, tu verifica como é que estão as condições meteorológicas em rota, tu vai definir quanto tempo tu vai fazer as diferentes pernas, tu vai definir qual vai ser o rumo que tu vai seguir, qual vai ser a velocidade, qual vai ser a velocidade do vento. Tu vai ter todo o planejamento do teu voo, se vai ter algum aeródromo que tu vai pousar. Ou seja, tu tem que fazer todo o planejamento do voo antes de decolar. E aí quando tu senta na cabine, tu começa a fazer o cheque do teu avião. Então tu começa a checar a pressão do óleo, combustível, tu começa a olhar a temperatura do motor, tu começa a olhar como é que tá as rotações por minuto, tu faz o cheque do aileron, o cheque de todos os equipamentos do teu avião, tu checa antes de decolar. E quando tu faz um voo com o teu instrutor, no momento que tu tá fazendo o cheque, tu vai cotejando as coisas. Tipo, o teu instrutor vai perguntar assim, aileron, aí tu vai apontar, aileron vai, flaps, aí tu vai apontar, flaps baixados. Vamos lá, nós estamos aqui, freios destravados. Temperatura do óleo, tu aponta e tu fala, temperatura do óleo ok. A pressão do óleo, ok, pressão combustível. Tu vai cotejando todas as coisas para te certificar de que você olhou e viu. Trazer no supermercado. A maior parte das pessoas entra no mercado, liga o seu computador, não estudou o mercado no dia anterior e começa a apertar os botões de compra e venda, compra e venda, compra e venda, compra e venda, sem ter estudado no dia prévio o que ele vai fazer. Então eu nunca entro no mercado sem ter olhado o mercado no dia anterior, definido qual é a tendência do mercado no gráfico diário, onde é que estão os suportes do intradiário, onde é que estão as resistências do intradiário, o que eu estou esperando para aquele dia, eu estou esperando o dia de alta, estou esperando o dia de baixa. Ou seja, eu desenho literalmente dentro do gráfico onde são as zonas que eu posso ter turbulência e onde são as zonas que eu tenho um caminho livre. Então se eu romper essa área aqui de turbulência, que seria uma resistência específica, eu tenho um caminho livre até a próxima resistência, que vai ser um alvo muito mais longo. Quando a gente olha um gráfico e nós não estamos posicionados nesse gráfico, nós temos uma capacidade de ler esse gráfico que é a melhor de todas, porque nós estamos completamente não atrelados emocionalmente a esse gráfico, não temos nenhum dinheiro nele. Então, se o gráfico subir, pouco nos importa, se o gráfico cair, pouco nos importa, porque a gente não botou nada de dinheiro nele. Agora, no momento que a gente colocou ali 50 mil, 100 mil, 200 mil reais dentro de um ativo, simplesmente nós temos uma redução violentíssima da nossa capacidade de ler o gráfico. Por quê? Porque quando tu está com 500 mil, 600 mil, 100 mil reais comprometidos em um ativo e aparece um sinal de venda naquele ativo, o mais provável é que o teu cérebro não consiga enxergar esse sinal de venda. Ele não vai nem conseguir te dizer, tem uma venda aqui. Por quê? Porque o teu cérebro não quer te causar essa dor. Você está comprometido financeiramente com aquele ativo. E pior, às vezes se tu está comprometido com tanto dinheiro num papel, e o papel entra numa tendência de baixa, qualquer sinalzinho de repique, o teu cérebro te diz, tem uma compra aqui, dobra a tua posição, aumenta a tua posição. E aquilo ali era meramente um simples repique. Então, quando você se compromete financeiramente com um ativo, a tua capacidade de analisar o gráfico, ela reduz, na minha opinião, em no mínimo 2/3. E aí quando você tem isso, se você muda o seu plano no meio do negócio, quando você já tem dinheiro comprometido no ativo e com uma capacidade de analisar o gráfico diminuída, o mais provável é que tu tome uma decisão errada. Eu já tive alguns ganhos na vida que foram ganhos produzidos a partir de erros operacionais meus. Eu já tive trades no ganho que eu fiz errado. E aqueles trades no ganho que eu fiz errado são trades que eu abomino. Eu lembro uma vez a Carol chegando, a Carol é minha filha, e ela sempre chegava da escola e perguntava, e aí papi, como é que foi teu dia? E naquele dia específico,
eu tinha feito um desvio da minha técnica. Eu tinha visto o mercado recuar, eu tinha feito uma compra, tinha visto o mercado recuar, recuou com fraco volume, e daí eu decidi naquele dia desligar o meu stop. Isso era, acho que era 2010, 2011, quase 15 anos atrás. Já não era tão inflexível quanto eu sou hoje. Naquela época eu fui lá e desliguei o stop. Eu pensei que era uma queda sem volume, o mercado veio, realmente teria acionado meu stop, voltou a subir e eu terminei aquele dia com um maravilhoso lucro naquele dia. E daí minha filha chegou, e aí, pai, como é que foi o teu dia? E daí eu falei, pá, filha, hoje teu pai fez merda. Hoje teu pai fez errado. Hoje eu operei errado. E daí ela falou assim, mas perdeu muito, pai? E daí eu falei, não, pior, eu ganhei, eu fiz dinheiro. E daí ela falou assim, não, mas então não é ruim, né? Eu falei, é péssimo. Por quê? Porque este ganho financeiro está me ensinando coisas erradas. Este ganho financeiro me ensinou, Alexandre, você pode desligar o stop, que não vai dar nada, que vai dar certo. E daí amanhã, filha, quando eu desligar o stop de novo, o mercado vai descaralhar 10, 20, 30%, e ele vai arrancar esse dinheiro que eu levei hoje e muito mais, porque ele me ensinou errado. Então toda vez que você sai do seu plano e dá certo, você está sendo ensinado errado. Toda vez que você está dentro do seu plano, mesmo que tenha dado errado, você está sendo ensinado a fazer o certo. Isso também aprendi dentro da medicina. E de uma maneira triste. Por quê? Porque uma determinada situação, eu estava, me lembro, como ainda residente no pronto-socorro, e como residente a gente é muito arrogante. Como residente a gente acha que a gente é, governando a expressão, pica das galáxias. Eu lembro que eu olhava para minhas mãos e eu dizia assim, contempla essas mãos, eu falava isso à minha namorada na época, são mãos que curam. E eu falava isso acreditando, cara. Mãos que curam. Eu falava isso acreditando veementemente. O jovem acaba sendo um pouco mais arrogante, né? Isso é natural do jovem em si. E aí o que acabou acontecendo assim, um determinado plantão? Eu estava num plantão no pronto-socorro, ainda como cirurgião geral. E era um domingo de manhã, cara, tava super tranquilo aquele plantão, e eu lendo o jornal ali, e daqui a pouco, pela gralha, a gralha era o alto-falante do hospital. Cirurgião geral com urgência na sala do poli. Cara, quando vinha essas palavras é porque a coisa era feia. Larguei o troço e saí correndo. Cheguei na sala do poli, tava um caos violentíssimo, assim, gente gritando pra todo lado, correndo pra tudo que é lado. Um cara deitado na maca, sangue pra tudo que é lado. Aí a enfermeira só me fala assim, Alexandre, ferimento por arma de fogo no tórax, o paciente estava entrando na padaria, viu que tinha um assalto, decidiu sair e levou um tiro perfurante. TA 0, ou seja, pressão zerada, batimentos cardíacos zerados, está em parada cardíaca. Cara, na mesma hora assim, tá, abre a caixa de toracotomia aqui mesmo, abrimos o tórax do paciente, ali na sala do poli, que não é uma sala de cirurgia. Luff, bisturi na hora, meti o dedo lá dentro, ok, tá. O tiro tinha perfurado a aorta do paciente, que é um vaso extremamente importante que sai direto do coração. Tamponei o orifício da perfuração, chamei o anestesista e falei, cara, toca sangue aí, toca volume, vamos levar pro bloco. Cara, em questão de 5 minutos eu saio de um estado completamente zen, pacífico, lendo o jornal, tomando um café, para estar com o dedo na aorta do paciente, massageando o coração dele por dentro do tórax dele. Aí conseguimos, os caras tocaram volume, tocamos volume, vamos subir subimos pro bloco. Foram, se eu não me engano, foram quase 9 horas e meia de cirurgia. Fizemos o máximo, depois de 9 horas e meia, começando a fechando a pele, parada cardíaca, o cara faleceu.
Aí nós, faleceu. Fizemos ali massagem por um bom tempo, não teve como salvar o sujeito. Simplesmente, na saída assim da sala, a enfermeira fala assim: doutor, a esposa e a filha estão esperando na saída para falar com o senhor. Então, vamos lá. Eu cheguei para ela e falei assim: olha, fizemos tudo possível, mas infelizmente não conseguimos salvar. Cara, eu fiquei assim, eu fiquei muito mal por muito tempo. Foi uma porrada na cara. E daí assim, acho que uma semana depois veio um contratado um pouco mais velho. E assim, Alexandre, tu tá meio pra baixo, né? Tu tá meio down, o que aconteceu? Eu expliquei pra ele o que tinha acontecido. Porra, veio um paciente, não vai ser tal. Pai de família, levou um tiro. Fizemos todo o procedimento e acabou morrendo. Tô muito mal, porque não consegui salvar o cara. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim: por acaso tu é Deus? Eu falei: não. Por acaso tu tenha ingênua ideia de que tu vai salvar todos os teus pacientes? E daí eu: não. Tu fez tudo o que tu deveria ter feito para salvar aquele paciente? Fiz tudo que está escrito nos livros, tudo que podia ser feito. Cara, então é isso que um cirurgião deve fazer. A gente se compromete ao máximo possível de tentar salvar a pessoa ou conseguir o melhor resultado possível. Mas a gente sabe que nós não somos deuses. E que mesmo que a gente faça tudo certo, tu vai perder pacientes. Quando ele me disse isso, por impressionante que pareça, caiu a ficha. E muitos anos depois, eu trago isso para o mercado. Por melhor que tu analise um gráfico, por melhor que tu use os indicadores, por melhor que tu use tudo tecnicamente perfeito, ponto de entrada certo, sinal certo, tu vai levar stop. Tu vai ter pacientes que vão morrer. E tu vai ter trades que vão ser estopados. E não é tua culpa. Não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. É o fator da imprevisibilidade que acontece nas vidas das pessoas. Dos médicos, dos traders, dos investidores, dos pilotos. Então fazer tudo certo não é garantia de que vai dar tudo certo. A gente trabalha com probabilidade, a gente trabalha com estatística, a gente trabalha com processos. E as pessoas acham, lá sei o porquê, que porque o cara tá há 25 anos no mercado, ele não erra um único trade. Pô, eu erro pra cacete. Vocês viram aí que a minha taxa de acerto é 39%. E não tem problema. Porque eu já entendi que o mais importante não é uma taxa de acerto alta, o mais importante é tu ter um payoff alto. Ou seja, quando tu ganhar, tu ganha muito mais do que tu perder. Bom dia, pessoal, bom dia. Bom, galera, quando a gente idealizou a Liberta, a gente pensou na Liberta como uma empresa que entregasse um conhecimento e, ao mesmo tempo, uma forma adequada de investir e que permitisse às pessoas a liberdade financeira. Tá? Então, no nosso entendimento, a liberdade é uma das grandes e maiores, digamos assim, missões que uma pessoa tem que buscar na sua vida. E por isso, a gente cria espaços que realmente permitam isso. Aqui em Balneário Camboriú, então, a gente tem
uma das nossas sedes, a filial nossa aqui é de Balneário Camboriú, e ela foi criada com um propósito, que é esse aqui, ó. É tu poder olhar a vida, entender a vida e as coisas que ela pode oferecer de legal para as pessoas, os investimentos sendo feitos de forma adequada e isso oferecendo sempre uma capacidade de entender muito bem como e quais são os objetivos que cada cliente tem para sua família, para seus investimentos, para sua forma de viver. Aqui a gente tem o pessoal onde ficam os nossos assessores, aqui fica também todo o nosso time de planejamento comercial, planejamento estratégico. Aqui fica o grupo, nós chegamos bem cedo aqui no escritório, mas o pessoal está chegando aos pouquinhos. A gente tem então aqui uma área de pitch. Vocês devem ter visto que a gente fez um pitch em que eu estava falando sobre o cenário de gráficos de dólar e de índice futuro lá em Porto Alegre. Aqui nessa tela, aquela nossa reunião é transmitida aqui para que todos os nossos assessores tenham sempre a mesma observação do que está acontecendo no mercado financeiro como um todo e possam passar as orientações que a gente considera importantes para os nossos clientes. Então todo mundo de manhã cedo acaba assistindo daqui aquilo que está se passando lá em Porto Alegre, e com isso a gente consegue ter todos os assessores terem a mesma linguagem e a mesma, digamos assim, o mesmo entendimento do movimento que está acontecendo dentro do mercado. Então quando a gente olha, por exemplo, aqui essa parede, tá? Essa é uma parede que tem várias palavras que a gente entende que são importantes. E assim, não é só uma palavra escrita na parede que vai de fato fazer com que a empresa realmente acredite naquilo. Não apenas as palavras têm que estar na parede, mas também tem que estar tatuadas na pele de cada uma das pessoas que trabalham aqui com a gente. Então a gente acredita muito nisso daqui, ó. Essa palavra no Brasil ela é muito mal entendida, meritocracia. As pessoas não entendem muito bem o que significa meritocracia. No meu entendimento, meritocracia é tu pega duas pessoas que começaram no mesmo ponto, tu vai ter algumas que vão entregar mais e outras que não vão entregar tanto, porque os objetivos das pessoas são diferentes. Isso é natural, isso faz parte. As pessoas não são plenamente iguais nas suas metas, nos seus objetivos, na sua ambição e até mesmo na sua vontade de executar determinadas coisas. Mas aquelas pessoas que entregam mais, aquelas pessoas que se esforçam mais, aquelas pessoas que realmente buscam entregar um ponto a mais do que os outros, elas têm que ser recompensadas. E a gente acredita muito na meritocracia aqui na Liberta, tanto é, digamos assim, que o próprio Pedro, que é o nosso head comercial, nosso líder aqui comercial, ele começou como nosso estagiário, depois ele foi subindo, até que ele chega hoje, ele está, digamos assim, num dos postos mais altos da empresa. Por quê? Porque ele foi entregando cada vez mais. E o legal foi o seguinte, quando a gente abriu aqui a filial de Balneário, uma das dificuldades que a gente tinha era a seguinte, quem é que a gente vai poder mandar para morar em Balneário Camboriú e que a gente possa confiar que o cara vai realmente entregar os resultados, a missão e o foco. Ou seja, a questão de liderança, a questão de, digamos assim, de intensidade, a questão de estar adaptável, o cara sair de Porto Alegre e se mudar ao Balneário Camboriú de uma hora para outra. E aí todo mundo olha assim, vamos chamar o Pedro? Vamos chamar o Pedro. Aí chamou o Pedro, o negócio é o seguinte, nós estamos abrindo uma filial lá em Balneário Camboriú, nós precisamos de alguém para tocar ali, nós não temos alguém, tu está disposto ou não está disposto? E o cara pegou e voou. Mas é tua esposa, falo com ela, a gente vem. E eles vieram e realmente conseguiram entregar com absoluta perfeição tudo o que precisava ser feito. Então essa questão da meritocracia, essa questão da proatividade, essa questão da responsabilidade, essas palavras todas, a educação para nós aqui é fundamental. Então todos esses pontos fazem parte de uma forma de olhar como deve ser a atividade, não só de assessoria, mas de investir. Quando a gente pensa em investir também, a gente tem que pensar em tudo isso, né? A gente tem que pensar num sonho grande, a gente tem que pensar realmente em trabalhar sempre com verdade, sempre com a mente aberta, a gente tem que ter uma adaptabilidade para as condições do mercado financeiro, a gente tem que ter esse entendimento de que a vida é um aprendizado de maratona e não um aprendizado de sprint, não é uma corrida de 100 metros rasos. E também mesmo o investimento deve ser feito dessa maneira, sabe? Não pode ser um investimento para eu quero ficar rico em um mês ou dois. A gente não gosta muito de
de vender soluções fáceis, porque a vida em si ela não é fácil. Na verdade, a gente entende que a vida sempre vai trazer dificuldades para a gente e a nossa missão é aguentar as dificuldades que ela vem e aprender com elas para tornar a vida melhor. Agora vocês estão vendo por que eu tenho uma profunda inveja pelo Pedro. Onde é que ele trabalha, cara? Olha onde é que ele trabalha, cara. Olha que ambiente mais desagradável. Agora eu vi que o chefe gosta de mim, né? Mandou vir aqui para Balneário. Então aqui, pessoal, esse é o Pedro Costa, tá? Ele basicamente trabalha aqui como nosso líder comercial de toda a Liberta, não só da parte de Balneário Camboriú, mas também de Porto Alegre, também de Campinas e de outros lugares. E agora estamos, inclusive, com uma nova filial em São Paulo que vai ser aberta em março. Esse cara aqui, então, podemos dizer que ele realmente é um dos espelhos do que a gente considera como meritocracia. Aquilo que eu estava dizendo. Podia eu ter vindo para cá? Podia. Mas eu pensei, cara, eu tô bem em Porto Alegre, eu tenho minha família lá, eu tenho minhas coisas ali, e a minha filha estava fazendo faculdade na época, então eu pensei, cara, não, vamos fazer o seguinte, vamos ver quem do time que tem capacidade e que pode se desenvolver para isso. E sendo muito franco, na época, o pessoal ficou em dúvida, será que o Pedro vai conseguir, sim ou não? O pessoal ficou em dúvida, porque o Pedro era muito jovem, né? Exatamente. Era um gurizão, podemos por assim dizer. E uma das políticas que eu tenho sempre é a seguinte, cara, eu prefiro colocar alguém que não está perfeitamente pronto para uma determinada missão, mas que tem vontade de ficar pronto, de crescer, porque eu sei que se esse cara tiver vontade suficiente, ele vai aprender muito, ele vai entregar muito mais até do que a gente esperava, do que se eu pegar um cara que está muito, muito capacitado, o cara vai chegar dizendo isso que eu já domino e não vai se esforçar tanto. E com o Pedro foi exatamente isso, né, cara? Exatamente, Stormer. E, na verdade, o assessor de investimentos, ele é uma carreira. E muita gente não trata ainda o assessor de investimentos como uma carreira de desenvolvimento. E a minha missão aqui, quando o Stormer, quando a Liberta me convidou, né, para esse desafio, é transformar profissionais que estavam no começo da sua jornada profissional em grandes assessores de investimentos. A Liberta hoje é um escritório com mais de 20 anos de mercado, com o nome do Stormer, tem uma marca forte no mercado e a gente tem que ter assessores capacitados para atender. Então esse foi o meu grande desafio. E aí o Stormer falou bastante sobre meritocracia, chegar aqui e formar as pessoas entendendo realmente o que é meritocracia e trabalhando para ter ela de fato, foi a minha grande missão. Começamos com 16 assessores com pouca experiência de mercado. Hoje nós somos um time com mais de 30 assessores. Estamos com quase 30 aqui, né? Tem mais o pessoal de Porto Alegre que também o Pedro acaba coordenando também por lá, né? Exatamente. 30 nessa unidade, mais de 2 bilhões nesta unidade. A gente começou do zero. Então, foi um crescimento bem interessante. E aí, obviamente, a partir desses resultados, novamente a meritocracia aparece aqui dentro da Liberta. Fui convidado para assumir como head comercial, diretor de toda a operação de assessoria da Liberta. Então hoje a minha missão realmente é controlar todas as nossas unidades, Porto Alegre, Balneário, e agora, esse ano, a gente tem a nossa grande novidade, a nossa expansão para São Paulo também. Sabe quem é o pior conselheiro que você pode ter na sua vida? Quando você tiver que tomar uma decisão? É o dinheiro. O dinheiro é um péssimo conselheiro. Tá? Porque o dinheiro muitas e muitas vezes vai fazer com que você tome decisões que violam os princípios básicos e mais importantes que você tem, ou muitas vezes vai dificultar tomar a decisão. Vou dar um exemplo. Eu passei por essa situação com a minha filha quando a gente estava lá na Califórnia. Acho que eu nunca te contei isso, Pedro. A gente foi visitar meus tios que moram lá e a minha filha ficou muito doente. A minha filha simplesmente acordou de manhã com o pé esquerdo paralisado. Uma pequena gripezinha e o pé esquerdo paralisado, não conseguia se mexer. Eu levei até o hospital de São José, que era um hospital menorzinho, os caras fizeram uma tomografia, não sabia o que tinha, um neurologista chegou e falou assim, Alexandre, não sei o que ela tem. Eu sugiro, porque eu sou um neurologista adulto, não sou neurologista pediátrico, eu acho que ela tem que ser transferida para o hospital de Stanford e lá, que é um hospital pediátrico, tu vai ter um neuropediatra para examinar e ver o que está acontecendo. Aí eu pensei, cara, Stanford vai ser uma fortuna.
Stanford vai ser uma fortuna, porque Stanford é um hospital de referência mundial, vai ser caríssimo. O meu seguro de $150 mil, que eu tinha feito seguro de viagem, vai estourar na mesma hora. Quando eu botar o pé em Stanford, só botei o pé, já estourou o seguro. Liguei para 3 amigos meus, neurologistas de Porto Alegre, falei, cara, tá acontecendo isso, ela tá com essa situação, o que tu me sugere? Os 3 me disseram, pega o primeiro avião para o Brasil, aqui tu tem convênio, aqui nós já separamos aqui uma UTI no Hospital Moinhos, e aqui a gente consegue tratar e tu vai ter condições de pagar esse custo. Isso era sexta-feira, mais ou menos 3 da tarde, e saiu um voo sexta-feira às 7 da noite. Eu peguei, chamei o médico lá do hospital de São José e falei, olha, eu vou te pedir uma alta, eu vou assinar uma alta a pedido, eu vou pegar o voo para o Brasil, eu vou para Porto Alegre e lá já tem um hospital esperando ela lá então. O médico, ok, trouxe a documentação, assinei a documentação, alta a pedido, mas é tal. Aí eu parei, olhei, para. Quando começaram a tirar os monitores, ela falou assim, calma, pensa o seguinte, o que faz mais? Isso aqui não te importa com o dinheiro. Não te importa o quanto vai sair essa conta. Pensa qual a melhor tomada de decisão. Isso aqui é um trade agora. Tu entrou num trade. Qual a melhor tomada de decisão? Você pegar um avião, mais ou menos 12 horas de voo, sem saber qual o diagnóstico que ela tem. No meio do caminho ela não vai ter nenhum atendimento médico para chegar até Porto Alegre, ou você pegar uma ambulância, ir até o outro hospital, fazer o diagnóstico, e com o diagnóstico na mão, tu pode decidir se tu tem condições de pegar um avião e voltar para o Brasil. Aí eu falei, cara, e depois se tiver uma conta brutal, tu dá um jeito de pagar essa conta. E foi o que eu acabei decidindo. Eu chamei o médico e falei, cara, olha só, desculpa, tu consegue organizar a ambulância de novo? Porque afinal de contas, a gente vai até lá e faz o diagnóstico lá e a gente vê o que é. E o cara organizou tudo. Resumo da ópera, chegamos, eram mais ou menos umas 8h30 da noite no hospital de Stanford, ela entrou na sala da CTI, estava lá na CTI, quando ela começou com convulsões e precisou ir correndo para a sala de cirurgia. E se eu tivesse levado ela no avião, provavelmente ela não estaria viva. Então assim, a gente não pode tomar decisões pensando no dinheiro. O dinheiro a gente corre atrás, a gente faz. De alguma maneira a gente faz. A gente tem que tomar decisões sempre baseadas em cima de princípios. O que é o certo a ser feito? O que deve ser feito? E a partir disso a gente consegue desenhar as coisas. Isso é para investimento, isso é para trade, isso é para a vida como um todo. E aqui na Libertas, geralmente a gente sempre busca realmente as tomadas de decisões em cima de princípios. Este veículo de investimento, ele é interessante para o nosso cliente, para este cliente específico, ou este cliente específico não vai se beneficiar deste veículo? Se não se beneficiar daquele veículo de investimento, não vai ser oferecido para ele. Exato. Porque não faz sentido pegar uma coisa extremamente agressiva e oferecer para um cliente extremamente conservador, e também não faz sentido pegar um cara absurdamente agressivo e entregar para ele um produto que é absolutamente conservador ao extremo. Então, olhar os princípios da coisa é que fazem, no final das contas, a gente atingir um sucesso. E quando eu digo sucesso, necessariamente não significa ficar absurdamente milionário. Tá? Por quê? Qual que é o teu conceito de sucesso? Pergunta difícil, né? Estabilidade. É uma boa resposta. Tá? O meu conceito de sucesso, tá? Ele vai muito na seguinte pegada. Sucesso é você poder colocar a cabeça no travesseiro de noite, tendo a nítida e absoluta certeza de que você fez o seu melhor. Então, sucesso não é dinheiro, sucesso não é ter resultado financeiro, sucesso não é absolutamente nada. Sucesso é paz de espírito. Bom, quando a gente começou a ideia de ter um escritório de investimentos, isso aconteceu por quê? Porque a gente dava mais treinamentos de como operar renda variável. Tá? Então a gente focava mais na renda variável, só que aí ao longo do tempo muitas pessoas disseram, cara, eu tenho dinheiro aqui, mas eu não queria colocar em renda variável específico, eu posso investir em outras coisas? E daí a gente começou a entregar algum conhecimento sobre investimentos que não de renda variável em si. E ao longo desses 20 e poucos anos que existe a Liberta, tá? A gente tem percebido que
a forma como os escritórios e a forma como a assessoria financeira está sendo apresentada para as pessoas, ela vem mudando ao longo do tempo. Tá? Hoje, cada escritório, podemos por assim dizer, tem valores e princípios próprios e formas de conduzir, inclusive, os seus assessores e os seus clientes que são individualizadas. Então, não dá para dizer assim que o cara está investindo pela XP e tu vai saber exatamente como é que um investimento que aquele jeito faz, porque vai depender do escritório que está sendo assessorado. Alguns operam mais de uma determinada maneira, outros de outra maneira. E dentro das maneiras que existem para, digamos assim, para assessoria, nós temos basicamente o FII fixo e o commission based, não é, Pedro? E como é que funciona isso dentro da Liberta? É commission based, é FII fixo, é wealth? O que está acontecendo dentro da Liberta em si? Bom, Samuel, eu acho que dá um passinho atrás só para explicar ali um pouco melhor como que isso funciona. Nesses meus 15 anos aí de mercado financeiro, a gente viu um amadurecimento do mercado como um todo. Sim. Há 15 anos atrás, não existiam regras de compliance tão bem protegidas, não se tinha um controle tão bom sobre o que era feito em cada carteira de investimentos. Então o mercado ele era realmente um mercado absolutamente de renda variável dentro das corretoras e o resto era investimento bancário mínimo dentro dos grandes bancões. E esse mercado ele foi amadurecendo. Então o que vai acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, a gente vai trazendo aos poucos para o Brasil e vai tendo basicamente novos controles, novas formas de serem feitas. Dentro da Liberta, a gente sempre tentou ser pioneiro em trazer o que tiver de melhor para o nosso cliente, mas dar a opção. Não cabe a nós tomar a decisão pelo cliente. O cliente tem que tomar a decisão daquilo que é melhor para ele, dentro do que ele entende. O mercado brasileiro, ele não tinha até então a opção de ter o fee-based. Ele só tinha o commission-based. Era a legislação. Então, vamos explicar um pouquinho o que é commission-based e o que é fee-based, porque às vezes o pessoal não sabe exatamente isso, né? Perfeito. Commission-based é a comissão sobre um ativo, sobre um produto vendido. Então, assim como você compra um carro, tem um comissionamento da concessionária que está vendendo aquele carro. Sim. O commission-based no mercado financeiro é exatamente isso. Todo produto financeiro que o cliente compra, a taxa que é apresentada para ele já é a taxa final. Sim. Mas ela tem dentro um fee de distribuição que é pago pelo emissor à instituição que está distribuindo. Então, exemplificando, digamos que eu fosse teu assessor. Eu chego para ti e falo, Pedro, aqui ó, tem um investimento X que acho que é interessante para ti, tu pode botar 10 mil reais aqui, e se tu colocar 10 mil reais, eu vou receber um percentual em cima disso, X%. Exatamente. Tá. É assim que funciona. Esse é o commission-based. Esse é o commission-based. E o que é o fee-based? O fee-based, a partir da ICVM 179, que ela mudou as regras ali de mercado, ela evoluiu as regras do mercado brasileiro. Nós temos a opção de dar para o cliente a escolha de ir para o fee-based. O fee-based é um percentual sobre todo o investimento dele. Certo. Ele deixa de pagar um comissionamento a cada produto. Sim. E esse comissionamento volta para o cliente. Sim. Ou seja, toda vez que um assessor de investimentos levar um produto e aquele cliente comprar, esse comissionamento não vai mais para o assessor, para a corretora, ele volta para o cliente em forma de cashback ou em majoração de taxa daquele ativo. Certo. E como que é remunerado o trabalho do assessor de investimentos? É um percentual sobre toda a carteira. Entendi. Então tem um alinhamento melhor, porque tira qualquer tipo de conflito de interesse por produto e o assessor quer basicamente que tenha um crescimento dos ativos do cliente, porque aí é um ganha-ganha. Os dois vão estar ganhando mais. Sim, porque teoricamente no commission base, no commission base, às vezes o cliente pode ter aquela dúvida, o assessor está me oferecendo isso porque o produto realmente é bom, ou porque ele está recebendo uma comissão muito boa em cima desse produto e ele não é tão bom assim. E se o assessor não for um cara absolutamente comprometido com o melhor resultado possível para o cliente, isso eventualmente pode causar um certo conflito de interesse, certo? Exato. Já no fee-based, o cara vai ter, obviamente, o maior interesse possível de que o capital do cliente cresça, porque ele recebe em cima do percentual do capital desse total do cliente. Né? Exatamente. Tá. Como toda profissão, ética, ela é super importante. Sim. Então, tu era cirurgião plástico. Sim.
Quando chegava um paciente, tu obviamente ia oferecer aquilo que fosse o melhor para o teu cliente. Tá? E se não fosse o caso daquela paciente fazer aquela cirurgia, eu dizia para ela, olha, não estou vendo a indicação de colocar uma prótese aqui, no teu caso, numa menina de 15, 16 anos, não vou botar. Exatamente. Ela ficava furiosa comigo muitas vezes, mas se não tiver indicação, tu não vai fazer. Exatamente. Então a ética ela é importante em todas as profissões, sem dúvida alguma. É isso. Então, na nossa profissão de assessor de investimentos, também existe esse conflito de interesse onde a gente tem que, de forma ética, estar entendendo. Faz sentido para um cliente? Eu não vou pegar um cliente idoso de 60, 70, 80 anos e colocar um ativo para 40 anos de duração. Não faz sentido. Sim. Então, essa parte ética entra um pouquinho daí nas regras de compliance que hoje nós temos dentro da Liberta, que é outro ponto super importante. Então o pessoal deve estar curioso se tu opera ou não opera no mercado renda variável, Pedro, porque as pessoas têm muito a ideia de que, pô, se o cara tá do lado do Stomer, necessariamente ele vai sair operando para tudo que é lado e vai ser um gigantesco trader. Quando não é bem verdade. Tem muitos assessores lá que não gostam muito de renda variável e nem colocam na sua carteira. E aí, qual é a tua relação com a renda variável e com o trading? Legal. Storm, eu costumo dizer que a renda variável ela é a parte mais sexy do mercado financeiro. Sim. Não tem quem fale em mercado financeiro que não pense direto em ações, em bolsa. Tá? A renda fixa ela não é sexy. Não. Ela é uma parte importante da carteira, mas não é atrativa. É verdade. No geral. É verdade. Então, o mosquitinho que nos pica no início da carreira é a renda variável. Sim. E quase como todo investidor, eu comecei por ela. Era a grande parte do meu estudo. Na faculdade de economia, eu entrei por causa da renda variável, achando que em economia eu ia aprender sobre investimentos. Depois eu vi que não tinha nada a ver. Não. Mas aí fui até o final, porque a faculdade de economia ainda era importante para mim. Então eu comecei muito por renda variável. Já como eu comecei há 15 anos atrás, a XP também era basicamente atender cliente de renda variável. Sim, sim. Os cursos que nós dávamos da XP Educação eram todos voltados à renda variável. Sim. Então sim, o meu DNA também nasceu lá. E um dos meus primeiros treinamentos foi da Leandro Stormer. Então, eu tenho já essa conexão com a nossa empresa desde os meus primeiros cursos em renda variável. Tá, se o Stormer gosta de praia ou se ele não gosta de praia? É uma pergunta legal. Cara, durante muitos anos eu acreditava que eu odiava a praia. Tá? E aí, literalmente, eu passei a entender que eu gosto de praia. O que eu não gosto é disso aqui, ó. Do sol na minha cabeça. Então não é a areia que me irrita, eu gosto da areia, eu gosto do mar, eu gosto da água, eu gosto até do vento, eu gosto do cheiro. O que eu não suporto é sol na minha careca. Sol na minha careca me irrita assim de uma maneira brutal. E aí eu gosto de ir em praia que tem sombra. Eu gosto de ir em praia e ficar na sombra. Aí volta e meia minha filha pergunta assim, pô pai, mas também pra praia pra ficar debaixo do guarda-sol? Isso, ou debaixo de uma árvore na praia. Aí é gostoso, aí eu acho um dos melhores lugares do mundo. Mas de fato o que eu não suporto é o sol na minha careca, que me incomoda assim. E aí então quando eu descobri que o que eu abomino realmente na praia é o sol, me deram isso aqui, ó. E aí minha vida melhorou.